Bom, um vídeo muito interessante em homenagem à minha querida e divina e uma das três únicas mulheres que eu amo no mundo, universo, irmã Dasha. Me pediu para fazer um vídeo sobre como aprender a gostar de ler, sendo que parece óbvio demais para ela que eu gosto de ler ou que invisto um monte em leitura, mas isso não interessa. Vai ser um vídeo simples, talvez direto, onde vou estar a te explicar mais ou menos as coisas que as pessoas têm em mente que precisam para gostar de ler ou para apreciar a leitura, sendo que a leitura é algo bastante bem simples, um hábito, posso dizer, fácil de construir, ou que tu tens mil e uma maneiras de adaptar as leituras à sua maneira. Bom, começando. Muita gente pensa que a tua leitura só vai ser dada como leitura quando você terminar de ler literalmente um livro, sendo que no mundo existe mais de 1 milhão, mentira, mais de 1 bilhão, também mentira, talvez mais de 1 trilhão de livros, e tu nunca, jamais, ou quiçá na próxima vida, vais conseguir terminar de ler todos os livros que existem no mundo. Então, no lugar de pensar ou de ter em mente que somente te podes dar como um livro que tu literalmente lês todas as páginas de A a Z, tens e deves buscar ver os livros como um manual ou uma mina onde só precisas de tirar uma perita de ouro ou uma pedra de ouro que é o suficiente para mudar a tua maneira de ver o mundo. No lugar de pensar que quando tu pegas um livro tens que terminar de ler o livro. Tu não deves nada a ninguém, não tens obrigação de explicar nada a ninguém, e toda a leitura que você for fazer deve ser por interesse ou porque tu aprecias aquele livro ou porque tu julgaste o livro pela capa e te parece interessante ler aquele livro. Mas evita pensar que tens que terminar de ler todos os livros que você decide abrir para ler, ou todos os livros que você decide ter que ler. E uma outra coisa, logo que tu dares conta que um livro está a te aborrecer ou está entediante demais, ou logo que tu veres que o livro que tu estás a ler não faz nem um pouco de sentido para ti, ou que não é bem aquilo que você pensou, podes pegar aquele livro e jogar fora. Mentira, pegar aquele livro e guardar, ou decidir ler o livro um dia desses no futuro. Porque talvez no momento certo de tu leres aquele livro, talvez no momento certo de tu consigas entender inúteis. Se bem que conhecimento sempre é conhecimento, mas tem livros que não vão ser tão úteis para ti o quanto deveriam ser, ou não vão ser tão úteis para ti para resolver o problema, a situação ou inconveniente que tu podes estar a passar no momento que tu pegues aquele livro para abrir e para ler. Outra coisa, a melhor maneira de tu teres mais interesse em livros, em leitura, é algo bem claro, bem óbvio e bem evidente. É decidir ler livros de coisas que sejam do teu interesse, coisas que podem ser como solução para eventuais problemas que tu tens na tua vida, no teu dia a dia, ou inconvenientes que tu tens na tua maneira de pensar, qualquer tipo de problema, porque para mim só existem dois tipos de livros que eu posso ler: livros que podem me ajudar a se auto-melhorar, ou livros que podem me ajudar a melhorar a minha espiritualidade, que é a mesma coisa. No fundo, são livros que eu acho ou que eu creio que vão mudar diretamente a minha percepção do mundo. Se bem que qualquer tipo de livro que eu for ler, tipo livro de história ou ficção, de alguma maneira posso aprender algo, mas prefiro muito livros que estejam diretamente relacionados a desenvolvimento pessoal ou espiritualidade, ou para gente que tem preconceito com a gente que gosta de ler livros, os livros de autoajuda. Então, busque ler livros que tu sabes que vão te ajudar a resolver algum tipo de problema que tu estejas a passar, ou livros que sejam do teu interesse, livros que sejam bastante interessantes para ti, talvez histórias, talvez biografias, ou o que seja, mas tente começar a ler por essas duas maneiras ou por esses dois tipos de livros. Ou livros que resolvam algum problema que você tenha, ou livros que façam parte dos teus interesses, dos teus gostos pessoais. E talvez podes dizer que tu não tens tempo para ler, mas bom, eu também não tenho tempo para ler. Mas uma boa maneira de tu construires o hábito de leitura é bem simples. Tu podes buscar. Já tentei das duas maneiras, mas a maneira que é mais conveniente para mim é a segunda. A primeira maneira é: se comprometa a ler uma página, somente uma página de livro, somente uma página do que for por dia. Não precisas de ler 2 páginas, nem 3, nem um capítulo. Busque ler somente uma página por dia, e uma página é mais do que fácil. Até uma criança ou até a Dasha, a minha irmã, consegue fazer isso, somente ler uma página por dia. Então, busque ler uma página por dia durante 21 dias. Quando tu te deres conta, já vai estar naquele ritmo, naquele hábito de
ler livro todos os dias. E para melhorar ainda mais isso, no lugar de somente ler uma página por dia, o que tu podes fazer é definir literalmente uma hora específica do teu dia para ler aquela página. Ou tu vais ler uma página logo que tu acordares, ou tu vais ler uma página quando estiveres a dormir. É muito bem conveniente tu leres quando estiveres a acordar. E a segunda maneira de tu construires o hábito de leitura é escolheres ler durante 10 minutos. Vais colocar no temporizador 10 minutos e vais começar a ler. Não importa quantas páginas ou quantas linhas tu vais ler, o importante é estares com o livro aí durante 10 minutos. E também podes fazer isso por 21 dias e só sucesso. E uma outra coisa, se tu tens problema para realmente pegar, sentar e ler um livro, uma coisa muito bem mais interessante do que sentar e ler um livro. Continuando, se você é alguém que não tem muito tempo para sentar e ler um livro, ou você cria a desculpa de que não gostas de ler PDF no telefone, no computador, ou os livros são muito caros, uma bela alternativa, muito melhor do que os livros, são os audiobooks, que são os audiolivros. Por que digo que é uma melhor alternativa? Porque a segunda maneira, se não a primeira maneira, que nós mais aprendemos é escutando. Não, a primeira maneira que nós mais aprendemos é vendo ou fazendo. E a segunda maneira que nós mais aprendemos é escutando. A terceira maneira é que vem isso de ler ou com toque, sentir, não sei. Mas sendo que uma bela maneira de aprender, de reter mais as informações é escutando, o que eu te recomendo é usar os audiobooks, os audiolivros para tu acelerares o teu processo de ler livros. Se bem que tu vais estar a escutar, mas é literalmente a mesma coisa que ler um livro, porque o conteúdo do livro tu vais estar a consumir. E o interessante é o quê? Nisso de audiolivros, pode parecer que tu não estás a ler um livro, pode parecer que tu não vais estar a reter informações, mas tal como nos livros, o que se passa é que a maneira que a nossa mente capta as informações é guarda tudo no subconsciente, e essa informação que guarda no subconsciente nós nos esquecemos e somente nos lembramos quando temos algum tipo de estímulo que nos faz puxar aquela memória do subconsciente e trazer à consciência ou trazer no consciente. Então, tu podes ler um livro e alguém te perguntar algo e não te vir na mente nenhuma resposta sobre aquele livro, ou algo que as pessoas gostam bastante de fazer, que está para testar os outros. Se tu lês bastante livros, pode aparecer alguém e te perguntar, só para querer te testar, te perguntar, se tu lês tantos livros, o que é que tu aprendeste naquele livro que leste? Tu podes parar aí e ficar, bom, o que eu aprendi naquele livro? E não te vir na mente, exceto se for um livro totalmente incrível, que cada trecho que tu leste daquele livro te marcou, te impactou. Mas boa parte dos livros, 80% dos livros que nós vamos ler, o conhecimento daquele livro vai ficar no nosso subconsciente e não no consciente. E aquela informação somente vai vir à tona quando nos depararmos com uma situação que vai nos obrigar a se lembrar daquilo. Algo que já se passou comigo é, do nada estou a viver a minha vida no dia a dia e me deparo com uma situação que, para resolver aquela situação, para resolver aquele problema, me lembro de algo que eu li num livro, que eu nem imaginava que me lembrava daquilo, e consigo resolver aquela situação com o que eu li num livro que eu me esqueci que havia lido. Então vai se passar o mesmo com os livros que tu leres ou com os audiobooks que tu estiveres a escutar. E se veres que escutar audiobook é muito entediante, então coloque em velocidade 10 vezes ou 1,5 para acelerar um pouco o processo e leres mais livro de maneira mais rápida. O que tu escutas pode parecer que tu esqueceste, mas não esqueceste. Então, se tu não tens tempo para ler livros, para sentar e ler livros ou comprar livros, busque baixar audiolivros no YouTube, escreve o nome do livro, escreve audiolivro e vai aparecer. Se não saberes como baixar os audiolivros, se tu tiveres Android, procura por SnapTube para descarregar os vídeos do YouTube e poder converter em MP3. Agora, se tu tens iPhone, não sei como resolver isso, mas pelo computador consegues descarregar e baixar o iTunes e passar o vídeo ou o áudio para o teu iPhone.
Seguindo, outra coisa e última coisa que deixa bastante interessante, ou que vai te ajudar a ter mais ânimo e gosto pela leitura, é literalmente pegar nos livros que tu estás a ler e usar marcadores coloridos para marcar as coisas, os trechos, os textos, as dicas que te parecem muito interessantes ou que te chamam a atenção ou que tu não queres perder. Os trechos que te parecem interessantes, tu vais marcar com um marcador que deixa colorido e deixa bonito o teu livro. Se bem que tem pessoas que dizem que livro não é para usar marcador para ficar borrado um tanto, mas o livro é teu e tu fazes o que tu quiseres. E se o livro não for teu, a partir de hoje, o livro é teu. Outra coisa, se tu não tiveres a paciência de fazer as marcações com marcadores, algo também bastante interessante que eu faço é compre um caderno. Já não faço porque agora uso a internet, mas algo bastante interessante é tu comprares um caderno e naquele caderno vais estar a escrever tudo que tu encontrares de interessante nos livros que estás a ler. Se leste um trecho que te parece bastante interessante que tu podes aplicar na tua vida, pega no caderno que tu compraste para colocar tudo o que você aprende nos livros, vídeos e por aí vai. Escreve o que tu leste naquele livro no caderno. Escreve no caderno que tu leste naquele livro. E se tu estiveres com audiobook, as coisas que tu ouvires e te parecerem interessantes, vais parar, vais anotar no telefone, ou vais parar, vais escrever no teu caderno onde fazes as anotações. Então, o vídeo é mais ou menos esse. Num resumo, a melhor maneira que tu tens para construir, para ter mais gosto, apreço pelo hábito de ler, é não precisas de terminar de ler todos os livros que não te interessam ou os livros que são entediantes demais. Se o livro está a te aborrecer, pega no livro, deita. Outra coisa, lê somente livros que sejam de soluções para problemas que você está a passar no momento. E se tu não quiseres ler esses tipos de livros, então lê livros que sejam interessantes ou que te chamem bastante atenção no sentido de ser coisas que tu queres aprender. Se tu queres aprender um tema, algo em específico, busque ler aquele tipo de livro. Ou se não, lê autobiografias ou biografias de quem quer que seja. E para criar esse hábito tens duas maneiras. Tu podes ler todos os dias uma página de um livro qualquer, literalmente todos os dias, durante 21 dias para tu construires um hábito, mas para te facilitar isso, escolha um horário determinado onde tu vais estar a ler sempre uma página do livro todos os dias. Se vais ler pela manhã, pela tarde, pela noite é contigo. E outra maneira que tu tens para construir esse hábito é, no lugar de tu leres uma página todos os dias, ou durante 21 dias para construir o hábito, tente ler por 10 minutos qualquer livro durante 21 dias seguidos. E sem esquecer, sempre no mesmo horário, para que a tua mente construa a rotina de saber que naquele horário é o horário que tu estás focado para ler um livro. A outra coisa, se tu não gostas de ler livros, a coisa que tu tens que passar a fazer é ouvir audiobooks para te facilitar, te economizar o tempo. Se tu não tens tempo para sentar e ler, vais ter tempo para escutar um audiolivro quando estiveres a caminhar ou quando estiveres a arrumar a casa, a cozinhar, o que quer que seja. Depois disso, a última coisa que tu tens para fazer é fazer anotações de tudo o que for interessante nos livros que tu lês ou tudo o que te parece interessante, todos os trechos que te parecem interessantes que tu ouvires no audiolivro. Então, o vídeo é esse aqui. Eu sou o seu Toncela, como de costume, e te desejo sucesso. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo e se inscreva no canal. Peace.